Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Cariocão 2018, quarta rodada do retorno. Depois que essa rodada terminar, vai ficar faltando apenas duas e saberemos quem serão os semifinalistas do retorno. No grupo de Flamengo e Vasco, o líder é o Vasco com 6 pontos e o vice-líder é o Flamengo. A diferença deles é que o Vasco tem um gol a mais, o Vasco tem 6 e o Flamengo tem 5. No outro grupo, o líder é o Fluminense. E o Botafogo está em quarto lugar, mas ainda está em aberto. O Fluminense está com 9 e o Botafogo está ali em quarto lugar com 6, mas ainda está tudo muito em aberto. O Botafogo joga contra o Bangu, o Flamengo pega o Boa Vista e teremos clássico. Clássico Vasco-Fluminense, Fluminense-Vasco. Os dois líderes se enfrentando. Provavelmente, se tiver um vencedor, esse vencedor está praticamente classificado para as semifinais. Mesmo que não esteja matematicamente, mas dificilmente não estará na semifinal. Ou como primeiro ou como segundo, mas já estará na semifinal. Então vamos falar desse clássico, Vasco e Fluminense. E vamos começar falando do Vascão da Gama. Solta o hino do Vascão da Gama. Quero escutar o hino. 2 vitórias do Vascão. Show de bola do Vasco da Gama. Então vamos lá. O Vascão da Gama vem de 2 vitórias difíceis, complicadas, onde não jogou bem. Não jogou bem. Ganhou, mas não jogou bem. O principal dessas 2 vitórias foi a disposição, foi a raça, foi a vontade dos jogadores do Vasco. Isso vai ajudar muito na Libertadores, mas só disposição não vai valer. Tem que ter qualidade. E tá começando a faltar qualidade, porque alguns jogadores estão começando a assumir. Paulinho ali na frente, já tem uns 2 ou 3 jogos que não vem jogando bem. O Rildo já está começando a pedir passagem. Já era uma hora de dar uma chance ali pro Rildo. O meio de campo, o Evander joga melhor vindo de trás. Ele começou como contra o Boa Vista. Ali de trás, ele tem uma boa saída de bola. Além dele vindo de trás, ele vem driblando. Ele fica ali entre os zagueiros e os volantes, ele contribui muito pouco para o Vasco. Eu prefiro ele ali. Além do mais, o Wellington não está marcando ninguém. Só quem está marcando é o De Sábato. Está começando a sobrecarregar. E ali atrás, o Zé Ricardo está muito preocupado com a zaga, que tudo que vai pelo alto, o Vasco está tomando gol de cabeça. Então está muito complicado. O Vasco iniciou o ano jogando com o garoto Ricardo. O Zé Ricardo optou por Paulão e Eraso. Pode ter se arrependido, de repente ele volta com o Ricardo. Mas como é um clássico, de repente é um garoto, ele vai querer continuar com Paulão e Eraso. Que eu acho uma temeridade. E eu penso que é uma temeridade. Quando a gente fala aqui, a gente não fala da pessoa Eraso, da pessoa Paulão. A gente fala do futebol, da bola que joga. Eles são limitados, os dois são muito limitados mesmo. E isso está atrapalhando, porque acaba passando insegurança para os jogadores que estão na frente. Se ele não tiver segurança no goleiro, não tiver segurança no zagueiro, o time acaba não atacando muito com medo de tomar um contra-ataque. Então não vai. Então, o Zé Ricardo tem os problemas. E para esse jogo contra o Fluminense, o Zé Ricardo tem outro problema, que é o esquema do Fluminense e a forma como o Vasco joga. Porque o Vasco joga no 4-4-2. 4-4-2. A princípio, são 3 volantes de origem, mais o Wagner. Só que o Evander está jogando mais na frente. Só que ele mais na frente, na minha opinião, ele rende menos. Ele tinha que jogar como volante. E o Fluminense joga no 3-5-2. Ele tem 5 jogadores no meio de campo, contra 4 do Vasco. E 4 defensores. O Pikachu pode até subir para ajudar a marcar no meio, e o Henrique também. Só que o Fluminense tem o Marco Júnior flutuando nas costas do volante, que vai ser o De Sábato, e o Pedro, desculpa, mas ali na frente entre os zagueiros. Então o Pedro já prende um zagueiro, o Marco Júnior já vai prender um volante. E o Fluminense ainda vai ter mais 4, 5 jogadores para disputar contra 2, 3 do Vasco. Então o Vasco vai acabar perdendo o meio de campo com o esquema que o Zé Ricardo tem. Esse esquema do Fluminense, jogando contra o time que joga no 4-4-2, ele acaba levando algum tipo de vantagem. Pode ter desvantagem se os dois jogadores de meio de campo do Vasco forem jogadores que consigam jogar abertos.
Porque se não for isso, os alas do Fluminense vão jogar soltos. Porque os alas vão para frente, o que, que vai acontecer? Vai prender os dois laterais do Vasco. Vai prender o Pikachu e vai prender o Henrique. Ainda vai sobrar 3 no meio de campo do Fluminense. Além dos 2 atacantes. Aí o que, que acontece? O Vasco tem 2 zagueiros. E vai ter De Sábato, Evander e o Wellington. Mas o Fluminense ainda vai ter 3 jogadores aqui. Vai ter o Sornosa, tem o Jadson e tem o Richarlison. Além dos 3 zagueiros. Contra 2 atacantes. Então, o esquema do Fluminense, encaixando, vai complicar muito. Esse esquema do Fluminense, para ter um antídoto, o time que joga contra o Fluminense, ele tem que jogar igual o Avaí joga. Jogou e que outros times deveriam ter jogado. Ele tem que botar 2 jogadores abertos para prender a subida dos alas. Porque se ele prender a subida dos alas, o time do Fluminense fica só com 3 no meio de campo. Aí consegue esse embate. Porque aí fica melhor. Porque o Fluminense ficando com 5 atrás, defensivamente ele se protege. Só que aí no ataque o Fluminense acaba ficando mais frágil. Porque ele acaba tendo só 4. O Pedro, que não é tão bom assim, se movimenta muito pouco. O Marco Júnior, o Sornoso e o Jadson. Só. Mas aí tem que jogar aberto. Mas só que o esquema do Vasco não é esse. O jogo do Vasco não é esse. Então, na minha opinião, se eu fosse técnico do Vasco, eu ia fazer algumas mudanças. Primeiro, não vamos falar nem da zaga. Eu, a princípio, eu botaria o Ricardo. Mas vamos deixar a zaga do jeito que tá. Paulão e Eraso, que eu não gosto. Pikachu e o Henrique. A minha mudança seria no meio e no ataque. Primeiro no ataque, eu tiraria os 2, Paulinho e o André Rios. E iniciava com o Rildo, que está melhor do que o Paulinho e tem uma movimentação melhor. E é bom para o embate porque ele tem mais corpo. E o Riasco, para brigar contra os 3 zagueiros lá. Principalmente porque ele é alto e o Gum e o Renato Chaves são lentos. E o Riasco tem mais mobilidade que o André Rios. Então eu colocava o Riasco e o Rildo. E o Rildo solto para cair nas costas dos 2 alas. E quando o Vasco tivesse com a bola, ou quando o Fluminense tivesse com a bola, o Rildo abria atrás de um ala, porque ele é obrigar um ala a não subir. Porque o Fluminense sobe com os 2. Se você colocar um jogador aberto, o ala vai ter que ficar. Então o Fluminense, ao invés de atacar com 6, vai atacar com 5. E vai ficar um buraco ali naquele meio de campo que pode ter o contra-ataque. E eu mudaria no meio de campo também. Tiraria o Wellington e botaria o Evander na sua posição de origem, com o De Sábado e o Thiago Galhardo junto com o Wagner. O Wagner um pouquinho mais para um lado e o Thiago Galhardo no outro. Fazia um 4-4-2 clássico, porém, quando pegasse a bola, o Wagner poderia correr aberto por um lado, ou o Thiago Galhardo, o Rildo por outro e o Riasco. Porque aí ia conseguir prender as subidas dos alas, que são um ponto forte do Fluminense. São os pontos fortes do Fluminense. Além do Marco Júnior, que está numa boa fase e ele flutua na frente dos zagueiros e nas costas do volante, que na verdade quem marca é só o De Sábado. Com o Evander teria uma saída de bola melhor. Isso é o que eu ia fazer. Eu não sei se o Zé Ricardo vai fazer. Porque ele, fazendo isso que eu estou falando, ele ia ter que mexer em três posições. No ataque, os 2 atacantes e no meio de campo. Não sei se ele vai fazer isso. Então, penso eu, meus amigos vascaínos, torcedores vascaínos que estão no meu canal. O Vasco vai ter que jogar muito. E não vai ser só na base da raça. O Vasco vai ter que mostrar qualidade. Vai ter que mostrar qualidade. Porque o esquema do Vasco não encaixa com o esquema do Fluminense. Principalmente com jogadores lentos. E sem qualidade para tocar a bola. Então é por isso que nesse jogo eu preferia jogadores que tivessem mais qualidade no toque de bola, tirava o Wellington e colocava o Thiago Galhardo e recuar um pouquinho o Evander, que ele marca mais e sabe sair. Thiago Galhardo e o Wagner para poder criar ali, e o Rildo e o Riasco, porque eles se movimentam mais e tem corpo para bater de frente com a zaga do Fluminense. Não sei se o Zé Ricardo vai fazer isso.
Mas isso é minha visão do que eu tô vendo do Vasco. Porque o Paulinho tá caindo muito de produção, o Evander tá caindo de produção porque tá jogando errado, o Wellington não tá ajudando a marcar e a zaga tá insegura. Até o Zé Ricardo já viu isso. Então, meus amigos vascaínos, essa é a minha visão de como eu escalaria o Vasco. O meu ataque seria Riasco e Rildo, no meio de campo Wagner, Thiago Galhardo, Evander e o de sábado, ali Pikachu e o Henrique, e poderia até deixar a zaga mesmo. Eu prefiro o Ricardo no lugar de qualquer um dos dois. Mas de repente, para não mudar muito, deixa o Paulão e o Eraso, e o Martin Silva ali. Essa é a minha visão. E penso, vai ser um jogo muito complicado para o Vasco por causa do esquema do Fluminense. A não ser que o Vasco jogue no contra-ataque. Porque se o Vasco quiser propor o jogo, ele vai se expor. Porque vai tomar bola nas costas para os dois laterais que vão subir. A não ser que o Vasco dê a bola pro Fluminense e deixe o Fluminense subir para viver do contra-ataque nas costas dos alas. Se for isso, pode até dar certo, mas eu não sei se a torcida vai gostar. Num clássico, um time jogando todo atrás, não sei se vai gostar. Mas só se for dessa forma. Porque para jogar contra o Fluminense tem que jogar com dois jogadores abertos, que aí vai prender a subida dos alas. Essa foi a minha visão do Vascão da Gama. Agora vamos falar do Tricolor das Laranjeiras. Solta o hino do Flusão. Solta o hino lá com o Abelão. Solta o hino. Show de bola. Hino do Flusão. E o Fluminense, galera? O Fluminense é o líder com 9 pontos. Teve ali uma derrapada depois de 3 goleadas, teve uma derrapada ali contra o Avaí, vai ter um jogo complicado de volta contra o Avaí, mas é líder e está muito próximo de chegar à semifinal. Acredito que se o Fluminense ganhar, de repente é que o grupo do Fluminense está muito complicado. O Fluminense está com 9, mas tem um monte com 6. Então se o Fluminense ganhar, faltando 2 jogos, acredito que o Fluminense já esteja classificado, mesmo que seja em segundo lugar. Mesmo que perca, acredito que o Fluminense já esteja classificado, porque ele chega a 12 e nessa rodada aí, de repente, ele fica até, pode ficar em segundo lugar, mas acredito que ele já fique classificado. E o Fluminense para esse jogo? O Abel vai com o mesmo time. A diferença é que provavelmente tem a volta do Marco Júnior no lugar do Robinho, que não foi bem. Então deve ter ali os 3 zagueiros, Gum, Renato Chaves e Banhas, os 2 alas, Gilberto e o Ayrton, que jogou muito bem. No meio ali, o Richard, o Jadson e o Sornosa, e na frente o Marco Júnior e o Pedro. Bom, esse esquema do Fluminense com 3 zagueiros, o Fluminense jogou a última partida, não jogou tão bem assim, mas ganhou. O Abel falou que vai continuar com esse esquema. Esse esquema, a meu ver, torcedores tricolores, leva uma vantagem em cima do esquema do Vasco. Porque o esquema do Vasco, como eu acabei de falar, ele não joga com jogadores abertos, ele joga com um jogador lento na frente, que é o André Rios, e o Paulinho, que não vem em boa fase, a não ser que mude. Se mudar, colocar o Riasco e o Rildo, aí pode causar um problema para o time do Fluminense. Porque o Rildo caindo nas costas dos alas, o Rildo é mais rápido que o Imbanhas, é mais rápido que o Gum, e é mais rápido do que o Renato Chaves. O Paulinho também é. O problema é que o Paulinho está numa fase não muito boa. Então o Rildo caindo ali vai causar uma preocupação. Foi como eu expliquei. O Fluminense, quando ataca com 6 e defende com 4. E o Renato Chaves abre mais um pouquinho para o lado, o Imbanhas abre um pouquinho mais para o lado, o Gum sobe e o Richard fica aqui no meio de campo para dar o combate. Dependendo de onde a bola for, o Richard ajuda a cobrir com o zagueiro que subiu. Porém, se o Vasco jogar no contra-ataque, provavelmente ele vai deixar 2 jogadores. Vai marcar com 8 ou vai marcar com 7. Vai deixar um jogador aberto atrás de um ala e um jogador infiltrado entre o zagueiro e o volante ali. E com a possibilidade de ter um jogador saindo pelo outro lado. Recuperou a bola, tendo um bom passe, principalmente se jogar o Evander de segundo volante, que tem uma boa saída de bola, ele pode pegar essas brechas deixadas pelos 2 alas que sobem juntos nas suas costas, que vai ficar um buraco. E o Richard vai ficar tendo que correr para um lado e para o outro. Se o Richard não conseguir chegar, os atacantes
do Vasco da Gama vão chegar mano a mano com os zagueiros. Aí eles são mais rápidos. Então o Fluminense tem que tomar cuidado com essas subidas. Tem que tomar muito cuidado com essas subidas, porque os dois estão subindo junto. Principalmente o Fluminense tem que tomar cuidado no segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense ainda tem fôlego, os dois alas ainda tem fôlego e conseguem voltar. Mas no segundo tempo eles estão morrendo, eles estão cansando. Então eles estão subindo para atacar, mas na hora da volta está demorando um pouquinho mais. Aí o que acontece? Fica sobrando para os zagueiros têm que ficar fazendo falta. Faltinha perto da área é complicado. Mesmo um pouquinho distante é complicado, porque o Eraso e o Paulão não são muito bons na cabeça defensivo, mas na cabeça, na bola no alto, eles são bons, principalmente se tiver o Riasco, que também é alto. Então ficam 3. Contra os 3 zagueiros do Fluminense, o Fluminense é a mesma coisa. O Gum, Renato Chaves e Ibanes são muito melhores na cabeça, no ataque, do que na defesa. Apesar do Fluminense ter ficado um tempo sem tomar gol, mas na bola aérea também complica um pouco para o Fluminense. É um jogo bom, a meu ver, o Fluminense leva uma vantagem, porque está mais definido no esquema, os jogadores estão numa fase melhor do que alguns jogadores do Vasco, e o esquema do Fluminense atualmente é melhor, não é que seja melhor, mas na verdade o esquema do Vasco é que não encaixa com o do Fluminense. Se o Vasco jogasse com 2 jogadores abertos, dificultaria muito o jogo do Fluminense, como o Avaí fez. Só que o Vasco não joga, ele joga no 4-4-2. Se o Vasco jogar todo atrás, o Fluminense vai ter que propor, vai acabar se expondo um pouquinho. Mas se o jogo for aberto, os dois querendo propor o jogo, penso eu que o Fluminense possa levar uma vantagem ali no meio de campo, desde que os 2 alas voltem para ajudar a marcar. Porque os 2 alas ficarem pensando que só são atacantes, o Vasco vai levar vantagem quando atacar. Porque aí o Vasco vai atacar com 5 e o Fluminense vai defender com 5 ou 6. Porém, 2 ou 3 desses atacantes do Vasco vão ter mais velocidade do que os defensores do Fluminense. Então o Fluminense tem que tomar cuidado. Porém, esse esquema com 3 zagueiros e os 5 no meio de campo ali, contra esse esquema do Vasco, penso eu que o Fluminense leva uma certa vantagem. Certo, leva vantagem, principalmente que ele vai segurar a válvula de escape do Vasco. Qual é a válvula de escape do Vasco? O Pikachu. Jogando o ala ali, vai segurar o Pikachu. Por isso que o Vasco tinha que ter um jogador aberto. Porque esse jogador aberto ia segurar o ala do Fluminense e ia dar brecha para o Pikachu poder se movimentar. Só que eu não acredito que o Zé Ricardo vá mudar. É um jogo bom, vai ser um jogo de xadrez. Os 2 times têm que ter muita disposição, muita raça, muita vontade, mas não bate só vontade. Tem que ter técnica, tem que saber jogar. Os 2 técnicos têm que analisar como é que vai ser. Mas a princípio, olhando assim, eu vejo uma leve vantagem para o esquema do Fluminense e alguns jogadores do Fluminense que estão numa fase melhor do que alguns jogadores do Vasco. Principalmente do ataque, dos titulares. Se eu sou o Zé Ricardo, eu mudo. Mas não acredito que ele vai mudar. Ele vai com o que ele tem jogando sempre. E o Fluminense, a meu ver, leva vantagem. E os meus amigos ficam aqui sempre falando, pô, Magalhães, você tem que falar o seu palpite. Penso eu, se o Zé Ricardo não mudar nada, penso eu que o Fluminense pode levar uma vantagem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o time do Fluminense, principalmente os alas, acabam cansando. E no segundo tempo, penso eu que o Vasco pode levar uma vantagem justamente por causa da subida desses alas que acabam não voltando. Então, se eu tivesse que dar um palpite, eu daria empate. Mas se não pudesse dar empate, penso eu que o Fluminense leva uma pequena vantagem, mesmo o Vasco tendo muita disposição, mas penso eu que tecnicamente o Fluminense está um pouquinho melhor, alguns jogadores, e o esquema é um pouquinho melhor. Na verdade, o esquema do Vasco, como eu falei, não se encaixa com o do Fluminense. O do Fluminense se encaixa com o do Vasco. Leva vantagem, mas o do Vasco não se encaixa com o do Fluminense. Mas
tudo pode mudar e tudo pode acontecer. É clássico. Eu só espero que esse clássico não seja horroroso, igual foi Flamengo e Botafogo. Espero que seja um clássico disputado, tenha disposição e tenha qualidade técnica também. Então, meus amigos, vascaínos e tricolores, após o jogo eu entro ao vivo, fazendo a nossa live para a gente falar do resultado e para bater aquele papo maneiro sobre esse jogão. Meus amigos, um grande abraço. Até depois do jogo. E curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha com Magalhães. Tamo junto. Um abraço a todos. Tchau.